em que a Constituição exige a intermediação do legislador. Nesse caso, então, poderemos dizer que só podemos exigir o cumprimento desse dever se houver uma lei prevendo, criando aquele tributo. E aí, então, nós poderíamos dizer que se em muitos momentos a intermediação do legislador ela é essencial, ela é necessária para que o dever seja exigido, e em muitos momentos o legislador ele se omite e não elabora essa lei, nós podemos falar então numa inconstitucionalidade por omissão do legislador que não implementa um dever. Vejam que é uma afirmação bastante antipática. Uma pessoa que ouve essa frase de maneira isolada, fica parecendo que nós estamos a querer criar problemas onde eles não existem. Quer dizer, se eu não tenho o dever, não tenho uma obrigação de ter nenhum comportamento específico, por que eu vou obrigar o legislador a implementar uma lei me exigindo um determinado dever, uma determinada obrigação nesse sentido? O que acontece, então, é que, se nós pegarmos no caso brasileiro, a Constituição autoriza a criação de diversos tributos, e podemos dizer que todos eles, com relação aos impostos, por exemplo, todos eles estão criados, exceto um, que é o chamado Imposto sobre Grande Fortuna. Imposto esse que a Constituição brasileira coloca a competência da União e coloca sob reserva de lei complementar, dizendo então que a União poderá criar o Imposto sobre Grandes Fortunas, e a Constituição brasileira já tem mais de 25, 26 anos, 26 anos, e até hoje, e até hoje não foi criado, então, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Quer dizer, sem querer entrar no mérito da questão de se esse imposto iria afugentar ou não investidores internacionais, o grau e nível de importância do comprometimento desses investimentos, que nem sempre cumprem uma função social, deveriam cumprir. O fato é que, se nós deixamos esse dever, deixamos de exigir esse dever, o dever de quem tem grandes fortunas, pagar as grandes fortunas, o que nós fazemos é trazer um prejuízo para a sociedade de pelo menos duas espécies. Quer dizer, na medida em que nós não cobramos impostos sobre grandes fortunas de quem tem grandes fortunas, nós deixamos aquelas pessoas que não têm grandes fortunas à mercê de pagar uma carga tributária muito maior do que poderia ter pago para poder satisfazer as necessidades do Estado, que são as necessidades da sociedade, como, por exemplo, os direitos prestacionais, como saúde, educação, segurança pública e assim por diante. E, da mesma forma, se essas pessoas não pagam os seus tributos, o Estado, então, fica com menos recursos. Vai dizer que os recursos públicos são escassos, é como um cobertor curto, em que você, quando cobre a cabeça, descobre os pés. Então, se nós temos recursos escassos e muitas demandas na sociedade, não faz o menor sentido deixarmos aquelas pessoas que mais têm condições de adquirir com o seu dever de pagar tributo, deixar essas pessoas sem estar tributadas em relação, especificamente, às suas grandes fortunas. Vale dizer que no Brasil, de maneira ilegítima, quem mais é cobrado na questão dos tributos é quem menos tem condições de pagá-los, na medida em que os tributos sobre o consumo, por exemplo, eles são extremamente sobretaxados. Falando então que os deveres se propõem a proteger os direitos, poderíamos dizer também que quando esses deveres se colocarem como imprescindíveis ao cumprimento dos direitos fundamentais, nós teremos então a possibilidade de falar que esses deveres seriam cláusulas pétreas. Ou seja, se aqueles deveres se colocam como os agentes protetores de direitos, e se retirarmos aquele dever, os direitos ficarão desprotegidos, então esses deveres fundamentais também poderiam se colocar como cláusulas pétreas. Uma outra questão também discutida é a questão da possibilidade de criação de deveres fundamentais pela justiça constitucional, pela jurisdição constitucional.
nós falamos que é necessária uma previsão constitucional, mas é claro que a gente não pode reduzir a Constituição ao texto constitucional, na medida em que a norma é uma norma interpretada, e interpretada, em última análise, pela jurisdição, pela Justiça Constitucional, pelo Tribunal Constitucional. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil, um caso recente, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união entre pessoas de mesmo sexo, né? A união estável entre pessoas de mesmo sexo, a partir da Constituição brasileira, onde o seu texto falava em união estável de homem e mulher. O texto constitucional brasileiro não usava a expressão casal ou algo do tipo, como se utiliza outras constituições. Ela era explícita ao dizer homem e mulher. E o Supremo Tribunal Federal interpretou que essa união estável entre homem e mulher também alcançaria pessoas de mesmo sexo. Então, quando nós estamos falando do reconhecimento de uma relação jurídica, de uma união estável entre pessoas de mesmo sexo, estamos falando não apenas de direitos relacionados a direitos previdenciários, propriedade, etc., mas estamos falando também de deveres, né? Especialmente aqui os deveres conjugais, como, por exemplo, o dever da mútua assistência. Então, quando você tem uma situação de uma união que não é reconhecida pelo direito, eu não posso falar, então, de deveres conjugais, na medida em que eu não posso exigir que uma pessoa, por exemplo, pague uma pensão alimentícia para outra, na medida que aquela união não existia perante o direito. Na medida que o Supremo Tribunal Federal, então, reconhece aquela união estável, reconhece juridicamente aquela união, ele passa a reconhecer que existem, então, deveres além dos direitos. Ademais dos direitos, existem também deveres fundamentais entre aquelas duas pessoas. Precisamos também analisar a questão do grau de onerosidade daquele dever. Ou seja, nós não podemos ter uma onerosidade excessiva ou exorbitante